A vida cotidiana é dominada pelo poder e pelo excesso. Nas relações administrativas, a miúde, os superiores experimentam um prazer intenso em afirmar o seu poder sobre os subordinados. Nas relações com os colegas, há competição pela hierarquia e pela posição. Todo o sistema profissional está construído como ascensão na escala do poder e do prestígio. Mesmo as coisas que pertencem ao oco, ao divertimento, são instrumentos de afirmação social. Um party, por exemplo, é também uma exposição na qual cada um procura pôr-se em evidência. Os participantes reúnem-se em grupinhos para falar dos outros. É desta maneira que está elaborada a valorização social e se constituem as hierarquias do prestígio. Não se trata, porém, de uma valorização objetiva e desinteressada. Os grupos são coligações que se formam para combater os adversários, para expulsar os concorrentes. Para isso serve a maledicência, agredir coletivamente o ausente para o pôr fora do jogo. O desejo de poder, de se evidenciar, a necessidade de domínio encontram-se presentes mesmo nas relações familiares, entre cônjuges, entre pessoas que se amam. Nos casais há uma esgrima contínua e subtil, na qual cada um se afirma à custa do prejuízo do outro, fala-o sentir em culpa, humilha-o. Por vezes, depois do período incandescente do namoro, parece não restar mais nada senão esta necessidade de excesso e de mudança. Certos casais perguntamos-nos se estarão mais ligados pelo amor ou pelo desejo de vingança, pelo desejo de manter o outro ligado a si, prisioneiro e humilhado. Há pessoas que cederam tanto aos seus desejos agressivos e de domínio que se tornaram, para os seus cônjuges e para os seus dependentes, reais e verdadeiros déspotas. O que quer que seja que o outro faça, mesmo que perfeito, mesmo que admirável, nunca lhe fazem um elogio total. Descobrem sempre qualquer defeito, recriminam-no por um pormenor insignificante e, dessa maneira, destroem o valor de toda a obra. Fazem com que os seus interlocutores se sintam sempre em falta, sempre culpados. Como a mais profunda moral da Contra-Reforma Católica, que tinha os crentes presos pelo terror, porque, mesmo que a sua vida fosse santa, bastava um pecado no último instante para serem condenados aos tormentos eternos. Bastava nada, uma distração, uma indolência, e estava acabado. Mas até sem chegar a estes extremos de crueldade psíquica, na vida cotidiana acontece a miúde que uma nossa alegria seja estragada por uma observação, por um comentário feito por alguém que nos está perto. À primeira vista, estes parecem casuais, mas, pelo contrário, são subtilmente intencionais. São feitos de propósito para arruinar o prazer, para fazer sofrer. É desta atuação mesquinha e do seu peso cotidiano que a amizade nos liberta. O amigo é, por definição, aquele que não se comporta de modo mesquinho para connosco. Se alguém que nós consideramos amigo faz coisas que nos perturbam, se nos arruína a alegria do sucesso, se, com as suas observações, nos embaraça, então podemos estar seguros de que, diga o que disser, ele não é nosso amigo. O mesmo acontece com a maledicência. O amigo nunca dirá mal de nós. Se os outros se reunirem para dizer mal de nós, ou nos defenderá, ou ir-se-á imediatamente embora. Não se calará, nem mesmo para ouvir e vir-nos depois dizer. Se faz isso, se vem continuamente contar-nos as maldades que os outros disseram de nós, mostra prazer em o fazer e, portanto, não é nosso amigo. Na amizade não há lugar para a superioridade e para o poder, nem para o mísero poder cotidiano, nem mesmo para a mais pequena maldade. Os amigos são magnânimos, um para o outro. São grandes senhores. Instintivamente expulsam tudo aquilo que possa perturbar esta grandeza. O encontro com um amigo, portanto, interrompe a trama compacta e aviltante da vida cotidiana. É um momento de paz e de serenidade olímpica, acima das intrigas e dos complôs. A vida cotidiana é dominada pela ambivalência. Muitas vezes não experimentamos pelos outros
como por nós próprios, um sentimento único, seja de amor ou ódio, mas as duas coisas misturadas. Amamos e odiamos ao mesmo tempo. Segundo a psicanálise freudiana, podemos considerar os atos do herói e da agressividade como cargas positivas ou negativas. Positivo, o herói. Negativa, a agressividade. Um objeto de amor, por exemplo, a pessoa que amamos, o nosso filho ou a nossa mãe, mas até a nossa pátria, a nossa igreja, está investido com estabilidade de cargas positivas. Quanto mais importante é o objeto, mais carga acumula. O inimigo pessoal, ou o partido político contrário, ou os criminosos, tudo aquilo que nos desagrada ou que odiamos de maneira concreta, são, por conseguinte, objetos investidos de cargas negativas. Uma relação não ambivalente é aquela em que o objeto é investido apenas com cargas positivas ou apenas com cargas negativas. É o amigo total ou o inimigo total. Que haja ou não haja ambivalência é extremamente importante do ponto de vista do princípio do prazer. Segundo Freud, experimentamos prazer tanto quando exprimimos o nosso amor como quando exprimimos a nossa agressividade. Repito, que haja ou não ambivalência é extremamente importante do ponto de vista do princípio do prazer. Segundo Freud, experimentamos prazer tanto quando exprimimos o nosso amor, como quando exprimimos a nossa agressividade. O guerreiro fica feliz sobre o cadáver do inimigo vencido, tal como o amante fica feliz entre os braços da amada. A felicidade do guerreiro depende do facto de que a sua agressividade se pode descarregar sobre um inimigo, o qual é um objeto permanentemente investido de cargas negativas. A felicidade do amante depende do facto de que os braços que o acolhem são aqueles de um ser investido positivamente. O guerreiro seria infeliz se tivesse vencido o amado e o amante seria infeliz se fosse abraçado pelo inimigo. Este facto, elementar, mas fundamental, pode ser descrito da seguinte forma. Produz-se prazer apenas quando as cargas se dirigem a objetos investidos permanentemente com cargas do mesmo sinal. Todas as vezes que a agressividade se dirige a objetos de amor, experimentamos sofrimento, por exemplo, sob a forma de remorso. Todas as vezes que o eros se dirige a objetos negativos, experimentamos raiva, cólera contra nós próprios. Podemos agora compreender porque a ambivalência seja fonte de sofrimento. Ela impede-nos de experimentar o prazer da agressividade e do amor da sua forma pura. Se somos ambivalentes, quando amamos, desejamos também fazer mal à pessoa amada, depois sentimos-nos culpados, sentimos a necessidade de reparar. A ambivalência é desordem, interioridade. Nos seres vivos, o seu crescimento significa doença, morte. Provavelmente, a ambivalência, interioridade no ser humano, provoca ela própria um sofrimento. Por que é que a nossa vida cotidiana é dominada pela ambivalência? Exatamente por causa da importância de alguns dos nossos objetos de amor. A mãe ama os seus filhos. Tem, porém, que viver sempre com eles, cuidar deles a cada momento, mesmo quando está cansada, mesmo quando não quer. A escolha de ser mãe condiciona-a, impede-a de ser outra coisa. As crianças realizam-na como mulher, mas constituem também um obstáculo para o seu crescimento pessoal noutros campos. A ambivalência nasce desta maneira, a pouco e pouco. A mãe ama os seus filhos, mas, ao mesmo tempo, acumula dentro de si ressentimento. O mesmo acontece entre filhos e pais. Os filhos têm necessidade dos pais porque estes os alimentam, cuidam deles e constituem o seu objeto de identificação. Porém, também limitam a sua liberdade, proíbem a livre manifestação dos impulsos. A ambivalência adensa-se em todos os espaços da vida cotidiana, no escritório, entre colegas, em relação aos superiores, em relação aos vizinhos. Mas apenas produz sofrimento quando diz respeito às pessoas emotivamente importantes. É fácil manter separados os sentimentos para o que nos é quase indiferente. Que este seja simpático e o outro não é problema. Pelo contrário, não podemos evitar a mistura dos dois sentimentos quando estamos ligados àquela pessoa, quando nos é indispensável, quando a queremos sempre perto. A ambivalência é a doença das relações fortes, tanto mais penosa quanto mais forte. Mais sólido é o elo.
O sofrimento provocado pela ambivalência é diretamente proporcional ao investimento total do objeto. A amizade é a única relação afetiva incompatível com a ambivalência. Já vimos que no enamoramento, podemos odiar a pessoa amada, podemos ser ambivalentes em relação aos nossos pais ou aos nossos filhos. Não podemos, ao contrário, ser ambivalentes em relação aos amigos. Se nulo tornarmos, a amizade sofre e se a ambivalência continua, desaparece. É este provavelmente o motivo pelo qual os amigos preferem ver-se de quando em quando têm vontade, em lugar de viverem juntos. Uma convivência contínua cria, inevitavelmente, motivos de dissabor, de ressentimento. Pequenas coisas que, no entanto, somando-se, se podem tornar grandes. A convivência tende a consolidar as relações afetivas, mas ao mesmo tempo divide. Os enamorados escolhem esta estrada e este risco porque tendem à fusão. A amizade, pelo contrário, prefere renunciar à fusão a favor do encontro. O encontro é sempre positivo. A amizade é uma filigrana de encontros, não é ambivalente. É este o motivo pelo qual, no encontro com um amigo, experimentamos uma sensação de libertação intelectual e emotiva. O amigo é claro, transparente, não é dúbio. O encontro com o amigo é uma ilha de claridade na opacidade da ambivalência. É um intervalo totalmente positivo numa continuidade de equívocos. É impossível viver cotidianamente sem ambivalência. A ambivalência é o produto da existência de relações estáveis com os objetos. Mas podemos ter relações nas quais a ambivalência é reduzida ou está até ausente. A amizade é o sentimento não ambivalente por excelência, o mais separado da realidade, da obtusidade cotidiana. A vida cotidiana é dominada pela inveja. Esta é, por certo, um dos sentimentos mais fortes do ser humano. Freud deu-lhe muita importância para explicar a diferença entre os sexos. Para Melanie Klein, é um sentimento primordial, presente desde os primeiros meses de vida. O autor que mais pôs em evidência o papel da inveja foi, porém, o francês René Girard. Girard observa que o homem é um animal mímico. A sua incrível capacidade de aprender deriva exatamente da sua capacidade de se colocar no lugar do outro e de desejar aquilo que o outro deseja. As crianças aprendem aquilo que é culturalmente bom, o que é desejável, através da identificação com os pais. Estão, no entanto, prontas a identificar-se mesmo com os seus companheiros. Para ver em ação esta extraordinária inveja mímica, basta observar-se uma criança a quem se oferece um brinquedo. A criança não o quer, não sabe o que lhe fazer, mas se dermos o mesmo objeto a outra criança ou simplesmente o começarmos a usar nós, a criança quer-o para si. Quer-o para si. O desejo por aquele objeto aparece, portanto, apenas quando é um outro que o usa. O desejo de uma coisa, diz Girard, é sempre o desejo de um outro com quem nos identificamos. Desejo e inveja nascem juntos. O desejo existe porque é um outro que deseja. É o seu desejo que faz nascer em nós o desejo de ter a mesma coisa que ele tem, mesmo de lhe atirarmos. Desta maneira, Girard explica o complexo de Édipo. A criança identificada com o pai tem os mesmos desejos que o pai, deseja as coisas que o pai deseja, exatamente as mesmas e da mesma maneira. Se o pai quer ter a mãe exclusivamente para si, a criança aprende a querê-la exclusivamente para si. Não há necessidade de nenhuma frustração para explicar o conflito. O pai mais doce, mais terno, mais afetuoso, produz involuntariamente um outro ele próprio que deseja todas as suas coisas com a mesma intensidade. Mas uma criança não pode fazer e ter coisas idênticas à de um adulto e da mesma maneira. O conflito e a frustração são, portanto, inevitáveis. Segundo Girard, a inveja mímica está na base de quase todas as relações humanas. Por exemplo, no enamoramento. Enamoramos-nos de uma pessoa apenas quando é desejada por outro. Esta generalização é insustentável. Há também desejos que existem por si, independentemente de haver outro que os deseje. A mãe ama e deseja os seus filhos, sem necessidade de uma outra mulher a invejar. É, no entanto, verdade que, muitas vezes, na vida cotidiana, o desejo de uma coisa se revela em nós quando vemos que outra pessoa, sobretudo o nosso pai, a possui.
A teoria de Modigliani e de Duesenberry sobre o consumo baseia-se no Demonstration Effect. Desejamos os bens de consumo que vemos visualizados por aqueles com quem estamos mais frequentemente em contacto, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa classe social. Muitas vezes, quando em nós se revela o desejo de uma coisa que os nossos semelhantes têm, esta revelação é acompanhada de um sentimento de rancor para com eles e do desejo de que não possam gozar as coisas que nos são negadas. A inveja é constituída por várias componentes. A identificação com o outro, o desejo daquilo que ele tem e o rancor pelo facto de ele o ter e nós não. Por vezes junta-se a sensação de angústia e a vontade de o deter, de o fazer sofrer. Se a mimese invejosa é tão importante na origem das necessidades, não nos devemos admirar que seja frequente na vida cotidiana. O grau de agressividade, de ódio, de mágoa, no entanto, variam muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que não se contentam apenas em desejar uma coisa que não podem ter. Fazem tudo para esquecer o desejo, renunciam a ele com facilidade. Desta maneira, a forma inicial da inveja desaparece. Há, pelo contrário, pessoas que cultivam em si o desejo, a sensação de injustiça e de rancor. O marxismo, como ideologia popular, construiu-se sobre esse sentimento de inveja amorosa, alimentou o sentimento de injustiça em relação àqueles que têm e justificou, ideologicamente, o desejo de os expropriar com violência. Até a cultura americana favoreceu a inveja, mas como estímulo à emulação, à concorrência, ao sucesso. A inveja é um sentimento mesquinho, penoso, que avilta as nossas relações sociais e nos faz sofrer em silêncio. O invejoso é feliz porque os outros sofrem, quando são infelizes, quando as coisas lhes correm mal. Pelo contrário, é infeliz quando estão contentes, quando as coisas lhes correm bem. A inveja é, portanto, a antítese do amor. O amor quer a felicidade do outro, a inveja o seu mal. Esta é uma das formas em que se manifesta o ódio, a agressividade, o prazer de ser nocivo, de fazer sofrer. Na vida cotidiana, a inveja aparece em toda a parte, mesmo nas relações entre pais e filhos. A inveja entre irmãos é vulgaríssima. Eles estão em competição permanente pelos mesmos objetos de amor, pelos mesmos prémios. Nos irmãos, a inveja coexiste, muitas vezes, com o amor tenaz. Há, portanto, uma profunda ambivalência. No enamoramento não há inveja. Pode existir ódio, rancor, desejo de destruir a pessoa que amamos e que não nos retribui com o seu amor. Mas não há inveja. Os enamorados veem-se demasiadas vezes. Veem-se demasiado diferentes, peço desculpa. Cada um é, aos olhos do outro, ou uma divindade ou um demónio, e não nos podemos invejar, e nós não podemos invejar nem os demónios, nem os deuses. A inveja é um sentimento dos iguais. Justamente, René Girard criticou a teoria de Émile Durkheim, segundo a qual a solidariedade social das sociedades primitivas depende do facto de que os seus membros se sentem iguais uns aos outros, têm os mesmos valores e os mesmos desejos. Nestas situações, a inveja, observa Girard, atinge o máximo. A sociedade primitiva é ameaçada pela igualização. Esta faz explodir no seu interior a luta de todos contra todos, possível exatamente porque todos têm os mesmos desejos. A sociedade primitiva procura, portanto, de todas as maneiras diferenciar-se, criando delimitações rituais, tabus. Ela tem horror à igualização e tudo aquilo que simboliza o abandono das diferenças. Por exemplo, gêmeos, sobretudo gêmeos idênticos, ou ainda o incesto, que anula a diferença entre consanguíneos e não consanguíneos, entre pais e filhos. É a sociedade moderna que elogia a igualização. Pode fazê-lo porque a divisão social do trabalho e a especialização profissional asseguram uma contínua diferenciação social. E, no entanto, mesmo nesta sociedade, a inveja mímica está sempre pronta a explodir onde quer que haja país. Temos aqui uma supressão de uma letra na impressão e deixa alguma ambiguidade. Uma forma de a combater é a solidariedade do grupo unido contra um adversário, de forma que a agressividade se desvaneça não no seu interior, mas no exterior. Em contexto deve ser país.
A amizade constitui a mais flagrante exceção da inveja mímica. Os amigos são pares, são semelhantes, muitas vezes têm os mesmos valores. Cada um aprende com o outro as coisas a fazer e a desejar. Vimos que a experiência do amigo é a única que podemos realmente utilizar e, no entanto, não existe inveja. Porque é que, mesmo quando a identificação é mais forte, não há inveja? Como se explica este evidente paradoxo? Começamos por observar que, se os amigos se permitem desejar aquilo que é do outro, interrompem imediatamente a identificação neste ponto. Criam uma distância, por outras palavras, extinguem o desejo de amizade. Vimos que a amizade apenas é possível quando os amigos são capazes de limitar os seus desejos, de reduzir as suas necessidades, de a fazer de menos. Compreendemos agora a importância deste processo. A identificação faz nascer em nós o mesmo desejo identificado no outro. Faz-nos desejar aquilo que ele deseja. Normalmente fazemos nosso aquele desejo. Na amizade, pelo contrário, não. O desejo do amigo, que, no entanto, nós compreendemos bem, continua a ser o seu desejo e nós pomos-nos ao serviço da sua satisfação. Não nos confundimos com ele. Pomos-nos ao seu lado. Pomos-nos do seu lado. Este extraordinário comportamento é a consequência do processo que descrevemos ao falar do encontro. No encontro com o amigo, nós aprendemos a conhecer quais são os nossos verdadeiros desejos, primeiro identificando-nos e depois diferenciando-nos dele. A diferenciação é o pressuposto da nossa identidade. Por outro lado, conseguimos compreender aquilo que somos e aquilo que desejamos, porque o nosso amigo respeita os nossos desejos e os nossos fins como inconfundivelmente nossos. Renunciando, portanto, a tornar o nosso o desejo do amigo, na realidade superiorizamo-nos. Caminhamos na estrada da nossa individualização, somente com o amigo o podemos fazer. Isto porque não há inveja, porque assim ele continua ele e nós. E não somos levados para fora de nós próprios. Na amizade, renunciar ao desejo do amigo é, ao mesmo tempo, natural e agradável. Quando o fazemos, temos nitidamente a impressão de estar melhor, de sermos mais nós próprios. Como corolário destas observações, recordemos que é este o motivo pelo qual não podemos desejar a pessoa amada pelo nosso amigo. Se ele a ama, se ele a deseja, de modo exclusivo, então automaticamente deixa de ser objeto do nosso desejo. Naturalmente, pode acontecer que nos tenhamos enamorado. Neste caso, gera-se um conflito dramático. O estado nascente, de facto, tem o poder de dissolver todos os elos anteriores e particularmente o da amizade. Mas, fora do enamoramento, quando ficamos no campo do desejo erótico, vale a regra de que o verdadeiro amigo acha inconcebível desejar o objeto exclusivo do outro. Se isto não acontece, não nos encontramos perante uma verdadeira amizade, mas perante uma das tantas formas de hipócritas relações amigáveis. Então, muito simplesmente, a amizade desaparece. A amizade interrompe e transcende a vida cotidiana. A vida cotidiana procura então infiltrar-se na amizade, capturá-la, impor-lhe as suas regras. Vê-se isto muito na correlação entre as relações de casal e as relações amigáveis. O casal é exclusivo, tende a controlar cada coisa, não deixa espaços vagos. O seu tempo é contínuo, em contraste com a natureza granular do tempo da amizade. Cada membro do casal, no entanto, também tem amigos. São amigos seus, não do outro, e não são transferíveis como um conhecimento. O encontro, de facto, é um ponto de contacto entre dois destinos pessoais que não se podem partilhar com ninguém. A lógica do casal e do cotidiano, pelo contrário, quer que tudo seja repartido. Para o casal, não devem existir amigos pessoais. Os teus amigos são os meus amigos. Alguns tornam-se ciumentos dos amigos dos seus amados. Vivem a sua intimidade com um amigo como algo que lhes foi subtraído a eles. Se o amigo é de outro sexo, experimentam ciúme, sentem ameaçado o seu amor. Estes sentimentos são tanto mais fortes quanto mais o amor é enfraquecido e rebaixado pela ambivalência. O enamoramento alegre fica indiferente, não tem medo de nada. Há, pelo contrário, amores possessivos, angustiados, que se reduzem quase exclusivamente ao controlo físico e mental do outro. Amores ódio, amores poder, nos quais
O amante é o carcereiro do amado, preocupado apenas em que este se possa evadir da prisão. O carcereiro tem medo dos amigos porque estes são janelas pelas quais o prisioneiro vê a liberdade e pelas quais pode fugir. Começa então uma luta inútil contra a amizade. A amizade é a estima, respeito. Uma forma de a destruir é insinuar-se a dúvida, com a crítica, a maledicência. Muitas vezes, no entanto, esta atividade destrutiva falha porque é feita com acrimónia e com espírito invejoso. Não somos invejosos dos nossos amigos. O nosso marido ou a nossa mulher, pelo contrário, não estão protegidos da inveja como nós. Se têm qualquer sentimento negativo em relação aos nossos amigos, deixam, portanto, escapar seguramente qualquer frase invejosa ou maldosa. Isto põe-nos de sobreaviso, cria em nós um estado de alerta. É necessária muita habilidade para desacreditar um amigo aos nossos olhos. O casal tem também à sua disposição um outro instrumento de controlo da amizade, a sua absorção na intimidade. Os amigos são convidados para casa com outros casais, diluídos no grupo. Aparentemente, não há qualquer atentado à amizade. A maneira mais simples de se encontrarem, para amigos que vivem em casais, é criar uma ocasião de encontro para os casais. Na realidade, pouco a pouco, a coletividade toma o lugar das relações interpessoais. A estupidez invejosa do grupo intervém de imensas maneiras para impedir que se realize aquele contacto, aquela intimidade que caracteriza a essência da amizade. Desvanecem-se assim todas as ocasiões de encontro. A filigrana dos encontros interrompe-se e em seu lugar aparece o cotidiano opaco, feito de maledicência, de deveres, de pequenos excessos, de tagarelice.